Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Batista e hoje a gente vai falar de organização dos poderes. E é importante que a gente perceba que em tudo que é local que você vai, você percebe que muitas vezes é dividido por funções, muitas vezes são divididos por poderes. Você entra numa família, por exemplo, se você chega numa casa, você encontra uma criança e dois pais. Você percebe que o pai tem um grau de poder, a mãe normalmente tem muito mais, e o filho normalmente tem um poder bem mais restrito ali, né? E quando a gente pensa em Estado, tem algo parecido. A gente vai perceber que tem mais de um grupo mandando, tem mais de um poder dentro daquele Estado. E temos o filho, né, que normalmente é o povo, que termina obedecendo o que as regras emanadas por esses poderes. Para a gente entender, pessoal, como é que funciona essa organização dos poderes, eu vou contar uma história para que vocês possam se alojar no tempo para entender como se chegou a essa questão da divisão dos poderes, pessoal. Vou contar a história, uma história bem simples e rápida, fácil de entender. Bem, essa história começa lá na França, no século XVII. E nessa época havia um rei, né, lá no Palácio de Versalhes, que ele tinha um grande poder. Você olhava para esse rei, ele era sereno, normalmente estava impecavelmente penteado e ele era tão assim perfeito a figura dele que ele não parecia nem um ser humano, né? Na verdade ele parecia um símbolo do Estado. Ele não levantava a voz, ele não fazia promessas, ele apenas decidia e decidia sobre tudo e sobre todos. Dizia-se, inclusive, na época, que ele escutava a mente das pessoas, os clamores do povo, como se ele fosse um deus. E ele nunca, jamais hesitou, ele sempre falava, ele não dava, na verdade, uma opinião. Ele decidia fatos. E quando ele falava sobre fatos, na verdade, esse fato virava um decreto. Tamanho era o poder desse rei. E naquele outono do século, um outono lá do século XVII, ele se debruçou sobre um decreto. Era um decreto conhecido como Edito de Nantes. Se vocês não conhecem esse decreto, nunca ouviram falar, ele era aquele que garantia a liberdade religiosa aos protestantes da época. Acho que vocês devem entender um pouquinho de história. Vocês se lembram que no passado a igreja dominante era a católica, mas naquela época já tinha surgido a igreja que muitos chamam de protestante, né? Que é atualmente conhecida como evangélica. E na época ele leu o Edito de Nantes em silêncio e depois pegou a sua caneta, né, com tinta fresca e não consultou ninguém. Sabe o que ele fez? Ele revogou o Edito de Nantes. E a partir daquele momento, pessoal, começaram a ser derrubados vários templos religiosos, pastores foram expulsos lá do país. Aliás, famílias inteiras fugiram do país ou se converteram por livre e espontânea pressão. E ninguém discutia, né? A nova lei estava posta ali, ninguém discutia, ninguém reclamava, até porque se reclamar também era crime e ia ser preso. E quem desobedecesse o que ele determinou simplesmente era punido, era preso e tinha alguma punição decidida por ele mesmo. Mas naquela época ainda surgiu um oficial, né, um oficial que trabalhava com o rei, né, lá do exército do rei, e disse: Majestade, e se houver uma apelação? Quem sabe um tribunal querendo rever a sua decisão? O rei, né, ele fitou com calma o oficial, não com raiva, né, na verdade até com pena. Sabe, como quem observa alguém que não entendeu o óbvio, o que estava lógico ali. E naquela mesma noite, um silêncio estranho parou ali no Salão dos Espelhos, teve uma reunião. E os nobres no salão, você percebia que eles evitavam fazer contato visual com o rei, né? Os ministros também estavam tudo inquieto, né? Ele tinha ministro, ele que decidia, mas ele tinha ali os ministros dele. E o povo, né? O povo simplesmente estava bastante amedrontado. Até porque o povo sabia que não mandava nada. E ele caminhava, como é que estava o rei? Ele caminhava tranquilamente, porque não havia qualquer dúvida em relação ao seu poder. Ele simplesmente criava a lei, ele também executava a lei.
E sabe quem julgava a lei que ele mesmo criava e ele executava? Era ele mesmo, ele julgava a lei também. Até porque ele era a própria lei. E naquela mesma noite ele revelou um segredo, na verdade um segredo antigo, né? Naquela época era um segredo que os reis já seguiam. Ele sussurrou para o conselheiro dele mais próximo e, sem pressa, sem peso nenhum, ele disse o seguinte: Li etate si est moi, que quer dizer simplesmente o Estado sou eu. Ele declarou que ele era o Estado e realmente ele era. Bem, pessoal, uma questão bastante interessante, que é interessante vocês perceberem que na época não havia nenhuma separação de poderes. Hoje em dia, a gente vê os poderes divididos como? Você vê um poder legislativo, ou seja, ele faz as leis. Você olha a Assembleia Legislativa nos estados, você vê o Congresso Nacional na União, né? O Legislativo da União. Você vê o poder executivo, que qual a função dele? Ele vai cumprir as leis, ele vai administrar o país. Quando você elege seu presidente, seu governador, ele vai cumprir o que está escrito nas leis, o que foi feito pelo poder legislativo, ele vai administrar todo um país. E você vai ver o judiciário, que ele vai julgar, sendo que ele julga livremente o que ele quer? Não, ele julga com base nas leis que foram criadas pelo legislativo. Ele vai, na prática, resolver conflitos. E esses poderes, pessoal, eles cooperam entre si. Há um sistema de freios e contrapesos em relação aos poderes. E esse sistema traz um equilíbrio entre os poderes. Um vigia o outro, um limita o poder do outro, para que não surja, tipo esse rei que a gente viu no passado, que era conhecido na época como Rei Sol. Ele criava a lei, ele julgava a lei, ele administrava tudo, ele realmente era o Estado. E para se evitar isso, hoje em dia há essa divisão de funções, há essa divisão dos poderes para não acontecer semelhante era no passado. Pessoal, isso foi uma explicação rápida, simples, para você se adequar nessa explicação introdutória dos poderes do Estado. Muito obrigado e até um próximo vídeo.